Bom, como a Mariana disse, o nosso tema desse ano é pluralismo. E durante esses 2 dias, esse tema será dividido em 2 subtemas. Então, o tema de hoje é pluralismo, negócios e informação. Porque se você quer construir um pensamento plural, é preciso estar abastecido de informação. É preciso se informar para desenvolver ideias, conceitos e posicionamentos sobre determinado assunto. Pensando nisso, hoje vamos falar muito sobre como a informação impacta no negócio e no posicionamento de marca. Vamos falar sobre o quanto a informação é um caminho para a emancipação e o quanto é importante termos representatividade na comunicação. Enfim, são muitos bons assuntos a se discutir. E para começar, a gente vai começar com tudo, né, Vê? A gente vai começar com um painel incrível que vai discutir um pouco sobre essa questão da polarização, como a informação nessa nova realidade ela pode realmente polarizar e ao invés de muitas vezes criar novas formas de pensamento, podem gerar ainda mais conflitos. É importante a gente pensar, né, sobre como as bolhas são formadas, como as pessoas podem também quebrar essas bolhas, se informar cada vez mais com meios de comunicação que são importantes, oficiais, independentes ou tradicionais. Tem uma coisa importante que é, hoje, com a internet, todo e qualquer pessoa acaba sendo um meio de comunicação. Como lidar com isso nessa nova realidade, né? A gente preparou e convidou uma galera muito legal, que a gente está muito animado, de jornalistas, empreendedores, profissionais da área de comunicação que vão debater esse tema a fundo. Pessoas que realmente vão começar com tudo esse nosso evento, assim. Então, a gente gostaria de chamar o Ken Fujioka, que foi um dos fundadores do grupo de planejamento e também é sócio fundador da ADA Comunicação. O Ken vai moderar esse painel e vai também apresentar os convidados. Ken, segue lá. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Ken Fujioka. Acho que a maioria dos que estão inscritos devem me conhecer de outros carnavais, já que eu tive 25 anos, mais de 25 anos no mercado publicitário e já presidi 2 vezes o grupo de planejamento, então boas-vindas a todos. Eu não vou falar de mim, porque quem importa aqui hoje são as nossas convidadas e convidados, tá? Para esse painel sobre o mundo polarizado. Tá? A gente tem em um dos quadrinhos aí, né? Porque cada um vai ver uma ordem diferente, né? Em um dos quadrinhos a gente tem a Carla Gimenez, tá? Que é diretora do aí, Carla. Ela é diretora do El País no Brasil, é formada em jornalismo, tem MBA em derivativos pela FIP e BMF Bovespa, trabalhou na Rádio Eldorado, onde cobriu as primeiras eleições do Chile após a ditadura e atuou também em Pequenas Empresas, Grandes Negócios, Estadão, Revista Época, Agência Estado e Jornal Brasil Econômico. Foi editora de Economia da Isto é Dinheiro e na Isto é redigiu e gravou o Day After do tsunami sobre as consequências econômicas da tragédia no Japão. Bem-vinda, Carla. Bem-vinda, obrigada pelo convite. A nossa outra convidada é a Paula Miralha, também amiga. Ela é cofundadora, publisher e diretora-geral do Nexo Jornal e da Gama Revista. Aliás, o Nexo Jornal hoje faz 5 anos, aniversário de 5 anos, né? Por favor, editor de som, solte parabéns. Né? A Paula, ela é doutora em Antropologia Social pela USP, onde também concluiu mestrado e graduação em Ciências Sociais. Foi diretora-geral do International Center for the Prevention of Crime, no Canadá, e diretora executiva da ILANUD, Instituto Latino-Americano das Nações Unidas. Foi também consultora do Banco Mundial e do Banco Interamericano para o Desenvolvimento. Bem-vinda, Paula. Obrigada pelo convite, Ken. Boa tarde a todos e a todas. E que bom vir comemorar um pouquinho desses 5 anos do Nexo aqui com vocês. Estava lembrando para o Ken que o Nexo tinha acabado de ser lançado e eu fui participar de uma conferência do Grupo de Planejamento. Então, muito legal estar de volta aqui. Verdade, faz bastante tempo já. Nosso outro convidado, diretamente do Uber, né, é o Pedro Borges, né, que é jornalista da Quebrada, então tinha que estar na rua para estar
falando com a gente, ele já está chegando na casa dele. O Pedro é cofundador e editor-chefe do Alma Preta, ele é jornalista formado pela Unesp e compõe a Rede de Jornalistas das Periferias, a Coalizão Negra por Direitos e a Diretoria de Comunicação da Escola de Samba Camisa Verde e Branco. Oi, gente. Pedro também é colunista da Mídia Ninja e colaborador do Yahoo Notícias e do UOL. Bem-vindo, Pedro. Bem-vindo, gente. Vim aqui, me matei para conseguir fazer dar certo. Tô chegando aqui na minha casa e aí o áudio vai ficar melhor, vai ficar tudo melhor, tá? Tá certo. Então, mas eu me apresento melhor já. Um minutinho. Falou. E nosso quarto convidado é o Leandro Demori, editor executivo do The Intercept Brasil. Leandro é jornalista e escritor brasileiro especializado em jornalismo investigativo com ênfase em sistemas mafiosos. Em 2019, liderou a cobertura do caso que ficou conhecido como Vaza Jato, o vazamento de conversas travadas no aplicativo Telegram entre o ex-juiz Sérgio Moro e o promotor Deltan Dallagnol, além de outros integrantes da força-tarefa da Operação Lava Jato. Ele é autor também do livro Cosa Nostra no Brasil, que conta a vida do mafioso italiano Tommaso Busquetta. Bem-vindo, Demori. Obrigado, Ken. Obrigado pelo convite e parabéns especial para a Paula. Que surpresa, né? 5 anos já é mais do que dura metade das empresas brasileiras, eu acho. É um feito conseguir manter um jornal por 5 anos, Paula. Parabéns, demais. Jornal, é um feito mesmo. Gente, como o nosso tempo é curto, a gente vai direto para as perguntas sem perder tempo, tá? Só para evitar o deixa que eu deixo, eu vou indicando quem são as pessoas que vão falar. Caso alguém tenha uma intervenção para fazer no meio, né, fora do tempo da sua fala, é só levantar o braço na câmera que eu faço a inserção de vocês, tá bom? Eu vou começar com a primeira pergunta que tem a ver com o grande tema do painel aqui, tá? O mundo polarizado é uma expressão que acabou se tornando um clichê, né? Ele já está presente na boca de políticos, jogadores de futebol, de estudantes, ele está presente em conferências acadêmicas, está presente em eventos até de publicidade como esse daqui, né? Então, eu queria saber, afinal, na opinião de vocês, a gente está vivendo, de fato, um mundo polarizado ou isso é uma simplificação reducionista, né? Ou ainda se existe uma forma melhor de definir esse espírito do tempo que a gente está vivendo? Vamos começar com a Paula, que é a primeira que está na minha tela aqui. Obrigada, Ken, pela pergunta que, enfim, eu acho que fala muito de parte das nossas motivações para criar o Nexo. Para responder diretamente essa pergunta, eu acho que sim, a gente vive no mundo polarizado, no sentido de que a disputa e o debate sempre esteve aí, ele sempre existiu, eu acho que faz parte, e eu acho que, inclusive, ele é extremamente saudável. Eu acho que o que caracteriza o momento que a gente vive hoje é que a gente tem coisas... eu separaria um pouco para entender do que se trata essa polarização e como a gente chegou até aqui, até pensar um pouco como é que a gente vai superar, porque acho que de saída a gente pode assumir que a polarização tal como ela está dada, ou como ela é dada em determinados contextos, ela é extremamente improdutiva. Ela faz com que a gente não consiga sair do lugar, né? O debate, ele tem essa característica de ser algo que é muito produtivo, né? O questionamento, a ciência se move dessa maneira, o jornalismo se move dessa maneira, a pesquisa, enfim, então acho que o debate em si é muito produtivo. Da maneira como ele vem sendo colocado hoje, ele agrega muito pouco. E aí eu separaria isso para tentar entender. Eu acho que tem um lado que sim, o que está em jogo no Brasil hoje são questões muito importantes, que despertam muitas paixões, não só paixões, mas direitos. A gente tem direitos em jogo, a gente tem o futuro ambiental do nosso país em jogo, a gente tem uma série de questões, a gente tem identidades em jogo, e esses são temas que despertam paixões e posições muito apaixonadas, e isso é importante, porque as pessoas estão, na verdade, defendendo coisas que são relevantes para elas. Eu não vejo nenhum problema nisso. Eu acho que uma outra coisa que a gente precisa olhar é em quais plataformas, de que modo essas discussões vêm sendo feitas. E eu acho que a gente está só começando o debate, não vou me aprofundar nisso, mas eu acho que o fato de que a gente passou a fazer essa conversa muito nas redes sociais, isso certamente fez com que tudo isso que a gente fala de efeito bolha, ou a nossa incapacidade de dialogar, uma leitura enviesada, às vezes você só trabalha, você só escuta, você só dialoga com quem tem muita afinidade com você ou com quem está totalmente disposto a discordar de você.
mas não está disposto a fazer um debate real. Acho que a gente está muito sujeito à circulação de informações que não são verdadeiras, enfim, todo o tema das plataformas, que a gente não vou me aprofundar aqui, mas acho que isso, sem dúvida alguma, isso contribui para esse estado de polarização que a gente vive hoje, e não porque elas impulsionam o debate, mas porque elas nos aprisionam em bolhas, ou nos colocam muito mais próximos de informação que não necessariamente é informação verdadeira e não contribui para esse debate. Mas eu acho que tem um terceiro ponto aí, esse eu acho que é super relevante, que me faz muito pensar nos caminhos, como é que a gente vai sair dessa armadilha que a gente montou para a gente, que é um pouco como a gente entra num debate, que é um debate que está extremamente apaixonado, defendendo coisas que são muito relevantes e que tem esse input das redes sociais. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade também quando a gente não considera o outro um interlocutor legítimo, quando a gente é incapaz de se colocar no lugar do outro, quando a gente não consegue reconstruir a trajetória que levou aquela pessoa àquela conclusão e a nossa única disposição é discordar. Eu acho que assim, a gente perdeu um pouco a nossa capacidade de escuta porque a gente está muito interessado em ganhar. E eu não acho que ganhar seja pouco, acho que ganhar em determinados casos é muito importante, mas eu acho que escutar é fundamental também, mesmo que seja para ganhar, acho que entender a trajetória do outro, entender o percurso de reflexão do outro é fundamental, e a gente um pouco que perdeu isso, eu acho, nesse momento que a gente está vivendo hoje. Então, nesse sentido, eu acho que a gente se armou um pouco uma armadilha, e para terminar minha fala, eu vou acho que a gente, como mídia, também, às vezes, tem que tomar um cuidado, eu acho que nessa coisa de, vemos uma polarização, então temos que ouvir todos os lados, isso também virou, a gente no Brasil está padecendo de um dois-ladismos, que também, ele não contribui para desfazer essa polarização, ele só muitas vezes acentua essa polarização, porque ouvir o outro lado tem que ser feito com responsabilidade, no sentido de que o outro lado não é simplesmente polêmica. O outro lado tem que ser um outro lado que traga uma reflexão, que tenha credibilidade, que esteja amparado pelos fatos. Então, na verdade, quando a gente fala, na minha opinião, de um mundo polarizado, a gente está falando de muitas coisas debaixo desse guarda-chuva, e são coisas que, no final das contas, constroem esse momento que a gente está vivendo hoje. Perfeito. Você me fez até me lembrar que eu já vi programa dando espaço para terraplanista porque eles queriam ouvir o outro lado, né? Enfim, Leandro, você teria algo a complementar? E qual a sua opinião a respeito da polarização, se é de fato uma boa definição para o momento que a gente vive hoje? Então, eu vou um pouco nessa linha também. Eu acho que assim, polarização, vamos lembrar de uma coisa, política é polarização, né? Senão não precisaria existir política. Por que existe política? Para justamente acomodar os polos, né? Que é o radical de onde vem a palavra polarização. Então você tem pessoas que pensam uma coisa, pessoas que pensam outra, e a humanidade cria um sistema de conversa organizado, né, dentro das cidades, dentro da ágora, que é justamente essa política, não essa política, infelizmente, que a gente vive hoje, né, mas esse ideal de política justamente para você fazer com que a polarização tenha convergências, né. Então, as palavras isoladamente, eu acho que elas não dizem muito a respeito do que a gente vive hoje em dia. O mundo é muito mais complexo, né, como a Paula pincelou, assim, né, a gente pode falar por horas sobre isso e eventualmente não vai chegar a conclusão nenhuma, o que é o mais triste desse momento que a gente vive, né? Então, assim, polarização, ou a pessoa é radical. Radical não necessariamente é ruim, a pessoa pode ser radical na defesa dos direitos humanos, por exemplo. Não, eu sou radical na posição de que as pessoas têm que ter casa, como o Boulos falou ontem, né? Para pegar um tema quente que tá rolando, assim, isso é ruim? Você ser radical, e tô dando exemplo do Boulos porque é o que tá na cabeça, mas a gente não tem nada a ver com política isso necessariamente, né? Você pode ser radical em relação ao acesso à água para as pessoas, por exemplo, em lugares onde não tem água, né? Então, não necessariamente é ruim você ser radical, o mundo estar polarizado, né? A gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. Agora, o que eu vejo, assim, no dia a dia nosso de profissionais da comunicação, principalmente com essa mistura de redes sociais que falseia muito a realidade também, né? É uma realidade um pouco paralela, turbinada por algoritmos que são construções humanas que nos levam para túneis de discussão que não necessariamente nós entraríamos naturalmente, né? Jogam os comentários negativos para cima, faz você se engajar pela raiva, pelo ódio, que são os sentimentos que mais engajam nas redes. Então, é uma discussão esquisita que acontece hoje em dia ali. Agora, a polarização ruim que a gente vê, essa sim, parte por um processo também, que é o processo de desumanização
do diálogo, né? Como a Paula falou, não reconhecendo o outro, né, como alguém que tem posições válidas, ou como alguém que tem um lugar válido para discutir dentro dessa polarização e dentro dessa arena política, né? Então, assim, essa desumanização, que é o elemento não novo, isso já historicamente aconteceu na humanidade, mas assim, espalhado pelo mundo todo por causa da internet, né? Então, a gente vê, por exemplo, até poucos anos atrás, a gente sempre teve políticos falando mal da imprensa, né? Isso é um clássico, assim. Mas você veja a mudança, que parece pequena, mas ela é muito profunda, entre políticos combatendo a imprensa, falando mal da imprensa e, eventualmente, das empresas, né? No Brasil, mais notadamente, a Globo sempre foi assim, a grande empresa de mídia que sempre foi criticada pelos políticos. Hoje em dia tem uma diferença muito fundamental, que é o seguinte: individualizou-se os ataques. Então, e principalmente contra mulheres, isso é nítido, né? Então, nos últimos tempos no Brasil, a política, ela evita ou fala muito menos, assim, da Globo e da Folha, não sei o quê, e ela fala da Vera Magalhães, da Miriam Leitão, sabe? Da Amanda Aldi, da Paula, da Carla, vai para cima de pessoas. E com o sentido de desumanizar, usando uma arma muito poderosa que é usada na internet, que é o escracho, né? E o escracho muitas vezes descontextualizado, com coisas que essas pessoas falaram que estão fora de contexto, colocando elas em situações que elas não criaram e jamais estiveram, eventualmente colocando elas em posições que elas jamais tomaram, para basicamente desumanizá-las, né? E aí a gente vê, isso é uma técnica, esses livros excelentes que têm saído ultimamente sobre fascismo e neofascismo, né? Como as democracias morrem, o livro da Madeleine Albright sobre fascismo, em todos eles você vai ver um elemento muito claro de desumanização, que é um elemento fascista clássico, assim, né? Então, você não chama mais as pessoas de interlocutores ou de pessoas que têm posições diferentes de você chama as pessoas de lixo, né? Esse é um lixo humano, é um clássico que a gente vê na internet, né? Essa pessoa é um lixo humano. Ela deixa de ser uma pessoa. E quando a gente está ali nas duas dimensões únicas do Twitter, que a gente não tem empatia, não está olhando no olho, a gente vê as pessoas como arrobas, e é muito mais fácil você jogar coisas ali em cima. O que você faz com um lixo, né? Uma lixeira, simbolicamente? Você joga lixo dentro dela, você não joga outra coisa. Então, a intenção por trás disso é justamente nos acuar, como jornalistas, fazer com que a gente feche nossas redes sociais, pare de se posicionar, e aí, paradoxalmente, como o Paulo falou, esse doisladismo é reforçado, porque você sempre fica com medo com o que o outro lado vai dizer, então você ouve o outro lado, e às vezes um outro lado que não existe para ser ouvido, não existe outro lado em várias questões, né? Então você começa a fazer um jornalismo de doisladismo e você reforça a polarização. Isso é o produto final, né, o desejo final desse tipo de polarização, de desumanização, de chamar jornalistas e outras pessoas e ativistas de lixo humano. O produto final é um pouco esse: calem-se, fechem suas contas, e se forem se manifestar, ouçam todos os lados, mesmo lados que são ilegítimos, mesmo lados terraplanistas, né? Então é uma grande arapuca psicológica que a gente foi colocado. E eu ouço dizer que agora que a gente está entendendo isso. Até pouquíssimo tempo atrás a gente não conseguia nem racionalizar, pensar nesse tipo de ataque. Pô, é individualizado, não são mais as empresas, não é mais a imprensa, é a Carla Gimenez. Não é a Carla Gimenez, é um lixo humano. É um lixo humano. É uma arroba que a gente pode sentar em cima, que a gente pode atacar, que a gente pode jogar fazenda de bote em cima dela, e ela vai se constranger, e ela vai ficar com medo, ela vai achar que vai bater na autoestima, ela vai achar que realmente ela fez alguma coisa errada. Ela vai reler 50 vezes a matéria que ela publicou para ver se ela realmente não foi injusta. Na próxima matéria, cara, inconscientemente, ela vai pensar: putz, vou fazer isso aqui, vou falar isso aqui, será que eu me meto nessa? Será que eu me manifesto? Será que a gente dá matéria sobre essa pessoa porque a gente sabe que vai vir ataque pesado sempre, invariavelmente, de modo injusto? Então a gente está no meio de uma guerra, literalmente uma guerra cibernética, informacional, contra nós, comunicadores, jornalistas, e a gente meio que ainda não sabe muito bem como reagir a esse mundo novo, assim, né? Perfeito. Carla, você quer complementar? Por favor. Eu tenho uma opinião, talvez eu seja viciada em ficar olhando o copo meio cheio, né? Antes da gente entrar, estava conversando aqui com a Paula, que uma das primeiras conversas que a gente teve em algum evento
a respeito. A gente já falava de polarização e isso já tem alguns anos, né? Tenho a sensação, usando um pouco do que a Paula e o Leandro falaram, que a gente está mapeando esse genoma do ódio há algum tempo. A gente está mapeando isso com bastante cuidado para entender, até porque não é novidade, isso não é uma invenção brasileira, isso é um movimento mundial, fake news, ataque a jornalistas e a utilização das redes sociais para fomentar a polarização. Tem gente ganhando dinheiro com isso há muito tempo, vendendo informações falsas, fazendo redes de informações falsas para alimentar a polarização. Quem acompanhou um pouco do que foi a eleição do Trump em 2016, e comparando com agora, a gente vê algumas vacinas que a gente começou a tomar. Tomar nesse sentido de perceber os movimentos e tentar quebrar algumas ondas nesse sentido, seja de tentar nos proteger, nos blindar em relação a isso. Ontem mesmo a gente viu a Maria Tereza Cruz, a TT da Ponte, da ex-Ponte, sendo atacada nas redes pelos mesmos, são sempre os mesmos de sempre, né? Não que a esquerda não tenha também os seus bots e os seus ataques, é que hoje a máquina está principalmente na extrema-direita, na direita. Então, já existe um ímpeto a reagir para quebrar essa onda, né? Agora, claro, ainda estamos muito impregnados. Ontem, o Atlas Político soltou a pesquisa sobre racismo no Brasil, mencionando o caso do Carrefour, do João Alberto, que foi assassinado. Então, perguntavam para os entrevistados: você acredita que o homicídio por seguranças no Carrefour foi motivado por racismo? Deu uma média 50 e poucos. Só que quando eles olharam em quem cada um votou para se posicionar, quem votou no Bolsonaro, só 44% atribuía racismo ao crime. Os que votaram no PT em 2018, 84%. Ou seja, ainda está muito impregnado, ainda é. É que eu começo a ver algumas mudanças. Se a gente tivesse tão vítima, eu acho que os prefeitos pró-ciência, que eleitos em primeiro turno, não teriam chegado se a gente tivesse capitulado dessa forma. Idem a eleição americana. Houve muita fake news, houve engajamento da fake news, mas acredito que nós demos um passo, houve uma reação de um ecossistema de democratas e de pessoas alertas e atentas a proteger a nossa democracia, porque é isso, e a gente... O Leandro citou os livros, né? Ou seja, nunca li tanto a respeito disso como este ano, ou seja, toda semana tem um livro importante para a gente olhar e ver como a gente está sendo guiado e manipulado. Então, quero crer que sim, acho que não sabemos qual vai ser o contra-ataque, mas neste momento eu acredito que uma parte dessa onda está sendo quebrada. Legal, Carla. Pedro, eu te deixei por último para você chegar com calma e poder respirar. Você deve se lembrar da pergunta, mas só para quem está entrando agora na live, a questão tem a ver com a expressão mundo polarizado, né? O quanto você acha que a gente de fato vive um mundo polarizado, ou se existe uma outra forma melhor de definir o espírito do tempo que a gente está vivendo, né? Qual é a sua opinião a respeito disso? Gente, bom, agora com calma, primeiro vou agradecer vocês pela paciência, tô bem aqui. Carla, prazer, muito prazer, eu vou dar um abraço especial na Paula, no Demore, tenho feito coisa com os dois, aí tem sido sempre um prazer fazer coisa com os dois. Bom, com relação à polarização, eu concordo muito com a leitura que foi feita, mas eu comemoro a polarização. Do meu lado, eu tenho muito que comemorar, porque essa polarização, ela desconsiderava a comunidade negra. Era uma polarização entre brancos de direita e brancos de esquerda.
a gente estava fora do jogo. A gente não era ator dentro dessa polarização. Então eu tenho que comemorar a existência de um polo nosso agora. A gente começou a também ditar a regra do jogo. A gente começou a incomodar o jogo. E ainda muito pouco. Veja, vocês citaram uma série de nomes de jornalistas, de pessoas que têm sido vítimas de ataques desses grupos, né? Na sua grande maioria, mulheres, todas elas brancas. Imagina o que pode acontecer quando a gente entrar no jogo mesmo. Como é que vai ser essa perseguição contra mulheres e homens negros, né? A gente, a partir das matérias que a gente faz, com uma infraestrutura muito menor do que a dos demais veículos de comunicação de mídia independente, o que a gente recebe é que, por exemplo, a gente é o jornalista. Eu sou descrito quase cotidianamente como jornalista do PCC, né, por fazer reportagens que criticam a polícia e tudo mais, pelo simples fato de ser um jornalista negro, né? Então, assim, imagina como é que essa máquina do ódio vai começar a operar quando essas jornalistas e esses jornalistas negros ocuparem o lugar que eles têm que ocupar dentro de um debate político e editorial no Brasil. Eu acho que a gente caminha para que isso aconteça, porque o debate do jornalismo ele não está distante do debate da sociedade. A gente, falando aqui de eleições, viu uma eleição e mais do que uma eleição, participou de um ano em que o debate racial nunca foi tão discutido quanto qualquer outro momento da história brasileira. A gente conseguiu avançar nessa discussão, porque a gente também, em alguma medida, conseguiu polarizar. Antes, eu acho que a gente estava muito distante até de construir um polo. Hoje, as pesquisas apontam que até o próprio debate sobre cotas é um debate, hoje, você pode dizer, um debate polarizado, um debate em que a gente, até nessa discussão, leva vantagem. A maior parte das pessoas hoje, incrivelmente, é a favor de políticas de cotas, inclusive cotas raciais, mas eu acho que, de uma maneira geral, eu acho que a gente ainda está construindo um polo. E eu acho que, nesse sentido, é muito importante que a gente consiga construir, para que depois a gente faça uma discussão sobre uma superação dessa polarização. Mas primeiro a gente vai ter que construir ela, né? Existe ainda um debate muito grande no Brasil que nega a existência do racismo. As coberturas recentes do caso do João Alberto foram as primeiras vezes que eu vi a imprensa corporativa brasileira colocando o nome homem negro, policial branco. E não era uma cobertura nos Estados Unidos, porque normalmente o que acontece é isso, né? Se colocam esses termos para uma cobertura de fatos que acontecem nos Estados Unidos, e aqui no Brasil os termos que são utilizados são outros. O que, no fim das contas, acaba reforçando a ideia do mito da democracia racial, de que o racismo é um problema de lá e não é um problema de cá. Então, eu acho que assim, a gente começou a mudar muitas coisas bem importantes. Eu acho que agora a gente vai começar a realmente conseguir gerar algum tensionamento, alguma polarização nesse debate racial no Brasil, que vai gerar avanços, mas eu acho que é isso. Em alguma medida, a polarização ela tem um limite. Mas a gente ainda está longe de achar, eu pelo menos, estou longe de achar que a polarização, para o meu debate, é um problema. Eu acho que a gente ainda tem que conseguir polarizar para aí depois entender, falar, bom, agora que a gente polarizou, agora que a questão está colocada, como é que a gente vai conseguir fazer para conversar com essas outras pessoas? Eu gosto muito de de lembrar de uma colocação de um cara que é um dos idealizadores da negritude, né? dessa concepção da negritude, que é o Aimé Césaire. O Aimé Césaire ele tinha uma frase muito linda. Ele colocava assim, que enquanto a supremacia branca for a tese, a gente vai precisar ter uma antitese da negritude para que a gente consiga construir uma outra tese, né? Uma outra sociedade. Então eu acho que a gente ainda está no momento de ter uma antitese muito forte da negritude, né? De questionar, de brigar, de polarizar, de discutir, de bater o pé, de falar não e tudo mais, para que, quem sabe, em um outro momento, aí sim, a gente possa tentar sentar e construir uma outra tese, né? E eu acho que isso perpassa no campo geral, mas também isso se reflete no campo do jornalismo, né? Eu acho que as mídias corporativas têm alterado, o cenário da mídia independente também no Brasil tem alterado, eu tenho percebido também uma maior participação de pessoas negras também dentro desses processos, e eu acho que, sobretudo, um fortalecimento dessas mídias que fazem uma cobertura da realidade, mas que trazem essas jornalistas e esses jornalistas negros. Então, estou falando Alma Preta, mas existem outras experiências no Brasil
que fazem um trabalho, eu acho que tão importante quanto o nosso. É isso, para essas primeiras colocações. Perfeito. Muito bom, Pedro. Eu queria, antes de mais nada, fazer só uma parte aqui, porque a Carla tocou no assunto vacinas, tá? E o público reclamou que deu gatilho, tá? Quando você falou vacina. Eu queria aproveitar isso que vocês mencionaram sobre a polarização e diferentes posições, e queria colocar uma pergunta que não tem exatamente a ver com isso, mas que é uma pergunta também que está meio que na boca miúda aí, que tem a ver com a questão da imparcialidade no jornalismo, né? A gente fala de doisladismo, ou ouvir todas as frentes, etc. Existe esse termo, imparcialidade, né, bastante presente no discurso jornalístico. Eu queria saber se alguém de vocês aqui concorda que a imparcialidade jornalística é uma falácia ou um ideal inatingível, né? E queria saber, inclusive, né, ligado aí a essa pergunta, quais seriam as implicações no Brasil se a gente tivesse mais veículos, ou os veículos se posicionando mais explicitamente sob o ponto de vista ideológico ou partidário, enfim, para que o leitor não tenha que ficar tentando descobrir nas entrelinhas o que é que existe por trás daquilo que está sendo noticiado. Por favor, agora está livre, assim, se alguém quiser levantar a mão, porque eu quero saber quem é que concorda que é uma falácia. A imparcialidade jornalística é uma falácia? Leandro, você foi o primeiro a levantar. Por favor. Se eu tivesse 3, eu levantava as 3. Cara, eu acho que nenhum jornalista jamais acreditou que é possível ser imparcial, né? Imparcial, assim, neutro, vamos dizer assim, né? Que neutralidade foi muito usada também. Imparcial, talvez, porque é não tomar parte, né? Mas você pode acreditar que você é imparcial, ou seja, que você não toma parte conscientemente, mas a sua estrutura, a escolha das suas pautas, você vai sempre ter viés, as fontes que você ouve, então você vai tomar parte mesmo não querendo, mesmo tendo cuidado. Então, é possível? Não é possível. O jornalismo, na minha visão, ele tem que buscar uma outra conversa com o público hoje em dia, que não passa pela neutralidade e pela imparcialidade, principalmente porque as pessoas não acreditam mais nisso. O público não acredita. O público sabe que isso não é verdade, né? Então, a gente tem que passar, eu acho que passa por outro filtro, que é um filtro de transparência. E não é um filtro de transparência de verniz, assim, é um filtro de transparência de processo, que eu acho que é bem importante, que a imprensa faz pouco ainda. Então, assim, por que que nós escolhemos, né, no nosso veículo, se a gente dá... O Intercept não é parâmetro porque a gente publica uma matéria por dia, né? Às vezes 2, às vezes nenhuma, mas vamos supor que a gente publique 10 matérias por dia. Por que essas 10 e não outras 10? Por que que não aquelas outras 10? Ou ainda aquelas outras 10, né? Então, aí já somos parte. Já particionamos. Nós particionamos um pedaço micro da realidade, porque é impossível dar todas as notícias que acontecem no mundo. Humanamente impossível, nunca vai acontecer. Então você já é parte nesse momento. Você particiona um pedaço da realidade com um recorte que você acredita que é importante para o seu público, para o seu modelo de negócio, para a sua audiência, para conquistar uma nova audiência, para a sociedade, para fazer mudança social, enfim. E aí você tem a sua missão. Então você precisa ser claro por que que você escolhe aquele tipo de pauta, qual é a sua visão de mundo, né? Dos seus jornalistas, do seu veículo. Eu acho cada vez mais difícil definir o veículo, né? Porque o veículo tem um pouco aquela ideia mais antiga de que era o patrão da família, que aí é um veículo do tamanho de um jornal muito grande. Hoje em dia, muitas vezes o reportariado pensa uma coisa, o chefe pensa outra. Muito, bem clássico isso, né? Em redações brasileiras. Então, assim, mas assim, a pessoa precisa entender nessa questão de transparência com quem ela está falando, né? Bom, eu estou falando com esse cara aqui, né? Que pensa essas coisas, que está olhando para o mundo por essa janela. Esses são os temas que interessam para esse veículo, e normalmente ele vai ir para esse lado. Se ele tiver que ouvir a polícia e a mãe de um garoto assassinado na favela, e tiver que escolher, ele vai ouvir só a mãe, não vai ouvir a polícia,
Se ele tiver que escolher, ele vai ouvir sua mãe. Se ele tiver que escolher ouvir a polícia e a mãe, ele vai investigar muito mais o lado da família e do que aconteceu lá do que ficar falando com polícia e fonte oficial. O jornalismo brasileiro tem uma tradição muito grande de cobrir o poder através da lente do poder, do próprio poder. E isso eu sempre acho meio danoso, assim. Então, se você for ver quem já fez pesquisa em jornais antigos, eu acabei tendo que fazer, não por gosto, mas por necessidade, por causa do meu livro, os jornais brasileiros dos anos 60, 70 e tal, você sempre tem ali em todas as reportagens o delegado, o juiz, o procurador, o prefeito, o deputado. Você começa a ter povo mesmo, os outros lados, né? Muito tempo depois, né? Isso já é viés, já é parte. Nunca existiu maneira de você achar que isso não é viés, né? Agora, quando você tem transparência, tem um editorial da revista americana Modern Journals que fala muito sobre isso, que é nós enxergamos o mundo a partir de um lugar, né? E eu escrevi um editorial no Intercept no ano passado, baseado no editorial da editora da Modern Journals. Então, assim, se você está no Rio de Janeiro e vê a Pedra da Gávea, ou o Morro Dois Irmãos, se você vê o Dois Irmãos de Ipanema, você tem um panorama dos Dois Irmãos. Se você vê ele do Vidigal, você tem outro. Se você olha para ele a partir do São Conrado, você tem outro. É o mesmo Morro Dois Irmãos, é o mesmo monolito de pedra, ele não deixou de ser o que ele é. Só que você está enxergando ele de modo diferente. E não é diferente com a imprensa. Os veículos enxergam o mundo de lugares diferentes, que reflete muito os seres humanos que trabalham lá. Eu costumo dizer para a galera da nossa redação que não existe o Intercept. A marca não existe. Existe nós que fazemos o Intercept, né? Se não fôssemos nós e fossem outras pessoas, o site com certeza seria diferente. Porque não existe fundador e missão que venha de cima para baixo que consiga, com tanta força, fazer com que o que sai depois, no fim do dia da padaria, seja do jeito que se criou ou se imaginou, né? Então, eu acho que não existe. Difícil existir, a gente tem que trabalhar muito com transparência de processos, mostrar fontes, usar menos off, a gente usa muito off, sabe? E off é qualquer coisa, off é o Alan Terça Livre criando uma fake news na CPI das fake news, e quando o deputado pergunta para ele de onde ele tirou aquela informação absurda, ele fala sigilo de fonte, é um off. Então a gente tem que fugir dessa armadilha, porque esses caras estão usando isso. Né? Então a gente tem que mostrar a fonte, mostrar documento, mostrar de onde veio, explicar o processo, né? O clássico visite a nossa cozinha, olha, aqui funciona assim, o repórter faz isso, o editor faz aquilo. Nós decidimos não dar o nome dessa fonte por esse motivo muito específico. Nós tomamos essa decisão editorial de fazer isso aqui, essa matéria dessa maneira, por causa disso, disso, disso e disso. As pessoas querem confiar na imprensa. E agora, com a pandemia, a gente viu que aumentou a confiança, ao menos temporariamente, na imprensa, né? Porque as pessoas estavam com medo de morrer também, né? Então, a gente tem que fazer o nosso papel, né? Mostrar para elas, abrir a cozinha e falar, olha, aqui a gente faz assim, tá? Você pode até não gostar, mas olha aqui, pode ver tudo, pode inspecionar, tá limpinho, tá bem cuidado, sabe? Não tem ninguém de sacanagem, tá aqui o documento, tá aqui o nome da fonte. A gente tem esse viés aqui, a gente olha o mundo dessa maneira. Então, eu acho que a discussão hoje em dia passa por é um outro léxico, que não tem mais muito a ver com neutralidade e imparcialidade. Eu tenho a sensação que isso está um pouco velho já, e ninguém mais está disposto a ouvir isso. Soa falso, soa cínico às vezes, né? Alguém tem um contraponto aqui em relação ao que o Demori colocou? Eu tenho uma visão... vai lá, Paula, depois eu falo. Não, mas pode... Vai lá, Carla. Eu tenho uma visão um pouco distinta, ainda que eu entenda a leitura que o Leandro está fazendo. Qual é o conceito de parcial ou imparcial? A gente houve um momento no El País, em 2016, que fizeram uma leitura de quais... O Pablo Hortelado fez um estudo de quais veículos os anti-impeachment e os pró-impeachment liam na imprensa, né? O El País ficou no meio, nós fomos 50% anti-impeachment e pró-impeachment. Não acho mais que seja assim, acho que nós passamos para o rol dos esquerdistas, onde estamos junto com a Economist e com todos os outros veículos jornalísticos, né? Depois que a extrema-direita varreu ou tenta modificar a leitura. Agora, o que é ser imparcial? Eu não acho que dá para ser
não existe parcialidade quando eu leio que houve violência do Carrefour num crime como aconteceu. Isso não é ser parcial, isso é real. Eu não entendo que exista um lado, aí eu estou tomando um lado. Todo mundo viu. Então, o que eu tenho que fazer? Ouvir o Carrefour? Isso é ser imparcial? Tudo bem, ouvimos, mas desculpe, eu não vou escrever que não foi bem assim. Está lá. Né? Ou seja, então... Nesse caso específico, acho que a polarização que houve, né? Não estou dizendo que concordo, aliás, muito pelo contrário, mas a polarização que houve foi entre pessoas que concordam que houve um crime racial e pessoas que acham que houve só um crime. Né? Certo, só que esse que é o negócio. Aí cada um tem uma história. Né? O El País, na Espanha, foi fundado em 76 com um foco muito claro dos direitos humanos e da inclusão e de tudo que seja evoluir enquanto sociedade. Um jornal progressista, ele nunca escondeu de ninguém. Então, eu trabalho o que eu chamo de imparcialidade a partir dali. A gente fez matérias da Vaza Jato, a gente ouviu. Eu acho que vocês também, Leandro, vocês ouviram o outro lado, vocês pediram o outro lado, não quiseram falar, não venham nos chamar de parciais, entendeu? Como fomos chamados, não, Leandro? Então, muito mais vocês do que a gente. Agora, existe uma informação, a gente publica, eu não consigo fazer essa leitura, porque a gente parte de um pressuposto, no meu caso, o País nasce sob essa bandeira, sob esse viés. Então, eu não consigo me sentir imparcial nesse. Para mim, a imparcialidade parte de você ouvir o outro lado quando o outro lado tem que ser. Muito embora, eu vou dizer, quando a gente começou aqui em 2013, uma repórter tinha feito uma matéria sobre todas as reclamações que havia na área de saúde, enfim, e ela falou para o nosso diretor espanhol na época: só falta ouvir o outro lado, que o governo vai dizer. E ele falou o seguinte: mas a gente já sabe o que os governos dizem, o que interessa é o que as pessoas sentem e estão sendo servidas. Ali foi a primeira vez que eu falei, é verdade. O que é imparcialidade, então? Entendi. Paula, você tem alguma consideração? A gente, enfim, acho que assim, o Nexo foi criado com o intuito de, assim, a gente tem na nossa missão, a nossa visão, a gente tem contribuir para um debate público plural, qualificado e que ajude a fortalecer a democracia brasileira. E a gente colocou o equilíbrio no centro do nosso modelo editorial. Acho que a gente não fala de parcialidade, imparcialidade ou neutralidade. Eu concordo com o Leandro que acho que talvez sejam categorias um pouco superadas para pensar a cobertura jornalística, mas o equilíbrio para a gente ele é fundamental. E o que ele significa? Eu acho que assim, você entende quem a gente é quando você vai olhar nossas pautas. Então, assim, o Nexo é um jornal que dá muito espaço para a temática de gênero, para a questão racial, para a questão indígena, para a questão fundiária no Brasil, para a segurança pública, então, para o temático da desigualdade. A gente tem ali os nossos interesses, e como o Leandro falou, não dá para você cobrir tudo, você escolhe aquilo que você vai falar. A gente é um jornal que publica de 11 a 12 notícias por dia, a gente tem que fazer uma seleção daquilo que que importa, que a gente acha que tem que levar para o leitor. Então, tem uma seleção que passa por aí, para onde você está olhando. Mas o equilíbrio, para mim, ele é chave, né, para voltar ao tema da escuta, de você conseguir conversar com públicos diferentes. Eu acho que tem alguns veículos no Brasil que fizeram uma escolha para dialogar com o nicho, e que foi até uma escolha, inclusive, de negócios durante muito tempo, porque se mostrou uma coisa que garantia uma certa sustentabilidade. Hoje estão revendo essa posição, porque eu acho que, assim, não tem muito jogo. Talvez isso, né, no curto, médio prazo, isso se mostre como uma solução. Acho que não tem jogo. Se você quer ter uma vida longa, ser um veículo escutado, respeitado, que esteja no debate efetivamente, você escrever, publicar para uma plateia, ele, né, se presta muito pouco à natureza de qualquer veículo. O que significa para a gente o equilíbrio? Né, eu lembro, eu sempre conto isso, quando a gente entrou, o Nexo foi lançado, a gente começou a viver a crise política que a gente está vivendo até hoje, passamos pelo impeachment, entrou alguém na nossa página do Facebook e falou, aqui é a página dos isentões, e a pessoa não estava nos elogiando. Mas como que a gente entende essa ideia de equilíbrio? É você ter um compromisso com o outro lado que efetivamente te informe. Então, eu também dou esse exemplo, a gente, quando começou a ocupação
do Exército no Rio de Janeiro. A gente fez uma entrevista, eu fiz, porque era um tema do qual eu sou próxima, então eu fiz uma entrevista com um cara muito bom de segurança pública, mas que também é um ativista, e a entrevista foi excelente, mas muito contra a ocupação. E eu liguei para o Conrado no final de semana, falei, Conrado, a entrevista está ótima, mas ele é totalmente contra a ocupação, a gente precisa trazer uma outra perspectiva para o nosso leitor. É muito fácil você achar alguém que fale bandido bom é bandido morto, é 1 minuto você achar esse cara e você fala isso aí é o outro lado. É muito mais difícil você achar alguém do Exército que explique qual é a lógica do Exército, por que naquele momento o Exército não confiava na polícia, por que aquele cara acredita que era mais eficaz ele estar ali. Isso não interessa para o leitor se eu concordo com aquilo ou não. Interessa para o nosso leitor o compromisso que a gente tem em trazer um outro lado que permita que o leitor entenda o que está em jogo naquela hora. Eu acho que isso só é possível porque o leitor entende qual é o nosso compromisso com uma agenda de desenvolvimento social. Quer dizer, porque a gente cobre tudo que a gente cobre, a gente está bem posicionado para falar, ó, eu vou fazer um esforço de garantir um equilíbrio nesse sentido, de ter uma pluralidade de vozes. E eu também gosto de lembrar, no momento da eleição super polarizado, a gente tem um grupo de assinantes do Nexo no Facebook, e alguém foi lá, um assinante falou assim, tem alguém aqui que é eleitor do Bolsonaro? E eu acompanho super de perto o grupo, acho super interessante e acho as pessoas muito... É incrível, você cria um jornal, imaginando nessas pessoas, as pessoas vão lá e elas existem, é muito sensacional que essas pessoas existam. E foi um cara lá e sentiu a vontade suficiente, falou, eu vou votar, me pergunta o que você quiser. E eu acho isso extremamente saudável, eu acho que a gente tem que, como eu falei, né, tem que escutar quais os motivos do cara para ele votar no Bolsonaro, ele tinha que poder ser perguntado, então... Eu acho que a gente não pensa em termos de parcialidade, eu quero encerrar porque está quase na nossa hora, quero que o Pedro fale também, mas muito mais na chave do equilíbrio. Legal. Pedro, seus 25 centos aí na questão. Bom, gente, da nossa parte, a gente é um grupo chamado Alma Preta. Então, assim, quem acompanha a gente já percebe que a gente já está falando de um lugar, né? Tem um pouco também da nossa própria estética, né? Então, ser um grupo de jornalistas negros, quando a gente vai, por exemplo, eu vou fazer cobertura de manifestação, aquelas coberturas, aquelas manifestações durante a pandemia, que tinham os torcedores organizados, progressistas, e tinham os bolsonaristas, né, que estavam assim sendo colocados de uma maneira também bem caricata. Cara, eu não me sinto seguro de chegar perto dessas pessoas, assim, fazendo a cobertura. Porque a minha estética, quem eu sou, eu já entrego que eu tô contra o cara, entendeu? Então tem uma questão ali de que eu acho que a gente, sendo quem a gente já dificilmente vai ser visto como uma iniciativa imparcial. Eu só completaria, assim, trazendo aquilo que o Demore, que Paula, que Carla trouxe, que todo mundo trouxe, que eu acho que a gente conhece também os nossos leitores em alguma medida. E eu acho que muitas vezes a gente também tem que ter a ousadia de colocar no ar uma pauta que às vezes mesmo o nosso leitor não vai gostar, né? Então, assim, eu sei qual que é o perfil do leitor do Alma Preta. Eu sei que, por exemplo, determinado assunto, cara, se eu trazer uma complexidade até de uma dinâmica racial, porque a gente poderia jogar muito no número do ódio, sabe? Colocar assim, que deixe queimar, que fogo nos brancos, fogo nos racistas, tal, sabe? Isso daí ia fazer com que os nossos números disparassem. Mas a gente não quer entregar assim, né? Porque eu acho que a palavra que eu completaria, que é uma palavra que eu acho que todo mundo que está aqui, todo mundo que está aqui traz isso com muito cuidado, que é a questão da objetividade. Isso eu acho que é uma coisa que a gente consegue buscar, né? Que é a questão de entender o jornalismo como uma técnica, entender o jornalismo como uma ciência. Então, eu acho que a questão da apuração é uma questão muito tem que ser feita com muito cuidado. A questão da complexidade dos fatos é uma coisa que tem que ser abordada. Então, por exemplo, essa pauta que Paula falou sobre a questão dessa ação, das ações militares no Rio de Janeiro. É uma ação extremamente complexa, não é uma ação simples. Muitas vezes, muitos dos funcionários, das pessoas que trabalham no Exército, muitos deviam concordar, muitos deviam discordar, por inúmeros motivos, né? Então, eu acho que assim, a gente tem que também fazer esse esforço, né, de trazer essa complexidade. A gente hoje, no nosso papel, a gente se ocupa muito de fazer uma coisa, de que a gente não é assessoria de imprensa de movimento negro.
Então, o movimento negro muitas vezes reclama das pautas que a gente coloca, reclama de quem a gente coloca, reclama de quem a gente não escuta e de quem a gente escuta. Mas é isso, porque é o nosso trabalho enquanto jornalistas, né? Então, eu estou super de acordo, acho que essa palavra que a Paula usa, a palavra do equilíbrio, eu acho que é uma palavra bem bacana, de alguma medida, a gente tentar entender, mas é óbvio, entendendo o equilíbrio nos seus limites. Né? A gente não vai chamar terraplanista, a gente não vai fazer uma discussão sobre escravidão, um bem para o Brasil ou um mal necessário, sabe? Uma coisa assim, maluca? Os defensores dos dois lados talvez achem que isso, em alguma medida, possa ser uma discussão válida. Eu acho que tem um limite, mas eu acho que essa palavra do equilíbrio é uma palavra que cai bem nesse contexto que a gente está. Bacana. Gente, infelizmente o tempo é muito, muito curto e voa. Tá? Eu tinha várias outras perguntas aqui, vocês sabem disso, né? Tinha várias outras perguntas aqui, umas estão na minha garganta, inclusive, aqui, mas acho que vai ter que ficar para outra oportunidade. Eu queria, então, finalizar agradecendo a presença de todos. Tá? A gente vai pular aquela parte do encerramento e todo mundo dando considerações finais, tá? Porque não é eleições, né? Então, eu queria agradecer de verdade a presença de todos vocês, assim, e pedir desculpas pelo tempo curto, né, que às vezes a gente não consegue aprofundar da maneira que a gente gostaria, mas tenho certeza que todo mundo curtiu ouvir os pontos de vista de profissionais tão respeitosos e respeitáveis. Tá? Eu sou admirador de todos vocês, né, tenho mais proximidade com alguns, menos com outros, mas eu queria muito agradecer a participação de vocês e pedir para que as pessoas me mandem perguntas também sobre o que vocês gostariam de ter feito. A gente vai encontrar um jeito de fazer eles responderem, tá bom? Muito obrigado, viu, gente? Obrigada, Kay. Obrigada, Tchau, Ken. tchau. Obrigada, gente. Obrigadão. Muito legal estar aqui Tchau, com tchau. vocês, gente. Obrigado, gente. Tchau. Parabéns, Paula. Tchau. Obrigada, Valeu. gente. Feliz Muito bom aniversário, conversar né? com Feliz vocês. aniversário. Feliz aniversário, Paula. Obrigada, gente. Bola Tchau, de gente, volta, obrigada. bola de volta então para a Verônica.